Eita, atrás de eita, meu povo, esse é o Te Conto, sempre trazendo as atualizações dos principais realities. Agora o foco, Big Brother Brasil 23. Vim trazer um resuminho para vocês dos últimos acontecimentos. Teve eliminação, a gente vai repercutir tudo que aconteceu nesta madrugada. Gente, aí, gostaram do resultado? Gabriel Santana, conhecido como Mosca, eliminado do BBB 23. Dei meu pitaco aqui ontem, acertei, hein? Ele saiu com 56,55%, Bruna ficou com 42,48%, a segunda mais votada, e a Aline recebeu apenas 1,07% dos votos, de um total de 121 milhões de votos neste paredão. Gente, tá aí, assim que o resultado saiu, né? Tadeu anunciou, as deserters, as meninas do deserto comemoraram muito, mal esperaram o moço sair da casa, já estava comemorando, gritando, chorando e, lógico, felizes da vida pela permanência da Bruna. E aí, parece que rolou um tratamento diferenciado para o rapaz Gabriel, uma rasgação de elogios sem tamanho por parte de Tadeu Schmidt, né? A Globo deu ali um tratamento VIP para ele, né? O maior até aqui, para um eliminado, até onde eu vi, viu, gente? O que vocês acharam? O Tadeu falou que, inclusive, gostaria de ter um genro como o Gabriel, que a felicidade dele é saber que existe um menino tão evoluído, tão sensível, tão equilibrado, tão sensato. Agradeceu a participação dele demais, né? E disse que ele foi um exemplo no Big Brother 23. Aí, tá com um monte de Gabriel ano que vem. É a receita pro Boninho, então, né? Um monte, porque pro game, gente, sinceramente, ele não acrescentou absolutamente nada, né? Inclusive, no discurso do Tadeu, a galera que repercutiu lá dentro da casa lembrou que o apresentador mencionou que Gabriel não teve erros. Nossa. Diferentão. Será que as deserters vão afundar agora? A permanência da Bruna sobe a cabeça? O que vai rolar com elas? Comemoraram demais, gritaram, né? Amanda dizendo que ninguém vai sair desse quarto. A Larissa também dizendo que elas não vão deixar. Bruna dizendo ficamos, e elas gritando e comemorando demais. A Larissa já começa a contar uma certa vantagem de que ela só foi eliminada porque enfrentou um paredão contra 8 torcidas. 7 ou 8 torcidas, tá? Só saiu por causa disso. E Larissinha lamentou o fato de não ter aí o gosto de voltar de um paredão. Será que ela tem esse gosto? Indo para o paredão? É só experimentar. Ela seguiu dizendo ali, a Larissa, né, relembrando o discurso do Tadeu, a parte que lhe interessa, que foi dos maiores erros. Isso deixou ela pensativa, deu um estalo. Só que o pensamento dela é que foi para Domitila, que nem estava no paredão. E aí elas começam a cogitar que realmente os maiores erros citados por Tadeu foi para Domitila. Já a Bruna começa a dizer que elas têm que indicarem Alface e Domitila logo para o paredão. Essa é a fissura da Bruna no momento, tá? A Larissa segue dizendo que, né, queria muito voltar de um paredão, inclusive demonstra medo de enfrentar um paredão contra Domitila e Alface. E a Amanda diz que Alface tá se achando o alecrim dourado. Reclamou dele ficar perto do Big Fone, ela também tava, né? Os dois ali segurando o telefone, a produção deu até uma atenção. E ela disse que o Alface passou aí de Alface e agora tá se sentindo o alecrim dourado. Seria só ele que tá se sentindo assim? Será, meu povo? A Aline passa a dizer para a Larissa que a volta dela, a saída e a volta, fortaleceu o grupo, tá? Deu um ânimo para elas ali. E a Larissa continua triste porque ela sente uma inveja ali das colegas por voltarem do paredão e ela queria ter essa sensação também. É só fazer o teste, Larissa. Enquanto isso, na entrevista com o eliminado, Mosca descartou um relacionamento com a Bruna. Diz que ela não faz nem o tipo dele, gente. Ué, tava grudado nela na casa, né? Será que era só carência ou ele tava querendo um enredo novo? Diz que ela é maneira e tal, mas nem sabe se vai querer conversar sobre essa história de relacionamento com ela aqui fora. Mas ele não descarta fazer um trisal com Fred Nicásio e o marido de Nicásio. Vai que rola. Ele falou que vai que tem aí um rolezinho, um negócio assim, né?
pode acontecer. Lembrando que Fred Nicásio, o marido, tem um relacionamento aberto. Já com o Alface e a Sara, ele descartou, porque o Alface é monogâmico, diz aí o Mosca, que não faz sentido se envolver nessa relação do Alface com a Sara, tá? A Alfacinho, teve ali rolou um certo climão entre ele e Fred Nicásio no quarto, porque o Nicásio acabou se retirando do quarto quando eles começaram a cogitar os motivos pelos quais o Mosca saiu, gente. E aí o Alface não achou legal a atitude do Nicásio, comentou depois lá com as meninas, né? A Sara disse que cada um tem o seu time e tal. O Alface disse que entende o Nicásio, só que ao mesmo tempo é normal do jogo eles ficarem cogitando os motivos da saída de uma pessoa, e que o próprio Nicásio estava levantando esse assunto também. Então ele não gostou muito aí da postura do Nicásio, não, tá? Será que vem aí uma rivalidade Fred Nicásio e Alface? Parece que o Nicásio meio que roubou, em outras palavras aí, né, gente, o lugar do Alface naquele trio que a galera tá falando que queria na final, Domitila, César Black e Alface. Agora que o Black tá tretado com o Alface, e vice-versa, o Nicásio tá mais próximo de César Black e Domitila, entrou nesse trio aí. E parece que o Nicásio anda se incomodando com algumas coisas do Alface. Então, seria uma possível rivalidade, sim. Vocês ficariam de que lado? Bom, as meninas seguiram falando lá da Domitila. A Larissa disse que segue machucada, mesmo depois da Domitila pedir perdão e tal. E a Bruna acha que não cometeu nenhum erro tão grave quanto a Domitila, tá? Inclusive, antes ela tinha dito que achava que ia sair pelos erros dela, ela, Bruna, né? Mas a Larissa garante aí que a Bruna não errou, mas corrigiu os erros. Diferente da Domitila, que elas continuam apontando ali e questionando até o perdão da Domitila, tá? Enfim. E elas continuam achando aí que o discurso do Tadeu sobre os maiores erros foi para Domitila, que não estava no paredão. Teve faíscas entre a Amanda e a Larissa, porque elas estavam falando de voto, de colocarem ou o Alface ou a Domitila no paredão, e as duas discordaram porque a Larissa quer porque quer a Domitila. A Amanda rebateu que elas precisam pensar e analisar primeiro, porque tem aí motivos para indicar o Alface também, que a Domitila seria mais cômodo para ela, mas ela tem que aproveitar a deixa para indicar o Alface, ela tem esses motivos agora. Tá? E aí Larissa disse que tá de saco cheio das indiretas da Amanda. A Amanda disse que não tava com indireta não, acaba se desculpando ali, rola uma estranheza, mas depois elas acabam se acertando, tá? A Larissa também diz que se o negócio for decidido em grupo, tem que ser acatado. Agora, se for uma decisão única da pessoa, numa liderança, aí é a pessoa que decide. Mas se for uma coisa de grupo, tem que entrar em consenso sim, segundo Larissinha, e a Amanda reclama aí que se sentiu silenciada, gente. Mas continuaram lá falando de jogo. A Aline disse que o Alface endoidou, mas não pretende ir nele de primeira, não. O primeiro alvo dela seria Domitila, que ela disse que tem mais motivos desde o princípio. E aí a Bruna dá a deixa ali para a Aline do que ela deveria falar caso ela vote no Alface, que é falar que ele é mal educado, que ele grita com as mulheres, que ele gritou com a Amandinha, que ele é ofensivo, né? A Bruna até então, antes da Larissa voltar, estava jurando amor ao Alface, né? Já tinha até feito as pazes com ele e tal, agora voltou da estaca zero novamente. A Aline e a Amanda também chegaram a defender o Alface em algum momento, dizendo que não votavam nele e tudo mais, agora estão completamente contra ele. E aí a Larissa acha que o Alface vai acabar se perdendo ainda mais com o passar dos dias, tá? Que ele deve ficar na casa porque vai se perder ainda mais. É o pensamento delas agora, gente, de algumas delas ali. E aí elas pensaram num plano infalível, só que não, para desestabilizarem o Alface, que é pegar o queridômetro e encher lá de alvo e planta para ele ficar doido. A Bruna acha que ele vai se desesperar com isso, vai ficar irritado, né? E elas planejaram isso. Depois a Bruna sai debochando lá do Alface, imitando ele, né? Disse que ele tá se achando, tá numa passada europeia, tá se achando, meu povo. Enfim, gente, a Larissa segue vivendo no universo paralelo, né? E aí ela, no meio da conversa lá com as meninas, diz que a sua assessora precisou enviar imagens
para a Globo, porque, segundo Larissa, eles não sabiam dos erros da Domitila, nem a Globo, nem o público, que não foi passado os VTs, não foram passados os vídeos, os VTs, da Domitila falando dela, dos directs e tudo mais. Não foi. E aí, a assessora dela teve que intervir, porque ela ia nas entrevistas e eles não sabiam do que a Domitila falou. E pediram os vídeos. Disse a Larissa. Tá aí. Que assessoria maravilhosa, né, dessa moça que voltou para dentro do jogo com uma percepção 10 vezes pior do que antes, né, gente? O negócio tá feio, tá complicado. E a Bruna agora tá julgando o perdão da Domitila. Se foi sincero, se não, tá questionando aí se o arrependimento da Domitila foi real, tá? E ela segue dizendo que elas devem indicar logo o Alface e a Domitila para o paredão. Primeiro, a Domitila. E segundo ela, depois o Alface, para ele continuar se queimando, né? Permanecer no jogo e continuar se queimando. Bruna também começa a questionar essas possibilidades de indicarem Alface e Domitila antes de tirarem a Marvla e a Sara, como ela disse. Em um momento ali que elas estavam conversando, ela fala o seguinte para as meninas, né? Que elas vão ter que enfrentar no paredão o Alface e a Domitila. Que é uma coisa que a Larissa fala que os dois são fortes, que o Alface é mais forte que a Domitila e tal. Então, essa preocupação. Mas a Bruna acha melhor enfrentar os dois agora. E aí tem uma fala que a galera não curtiu, não gostou, que é ela dizendo que vão tirar a Marvla e vão tirar a Sara. Então, isso pode ficar para depois. E elas têm que aproveitar agora para tirarem Alface e Domitila, galera. E essa foi a reação da Amanda quando a Larissa voltou a afirmar que a Amanda é uma das favoritas. Eu? Disse a Amandinha. Como assim, né? Nem ela entende, galera. E a Larissa seguiu dizendo que Amanda, Domitila e Alface são favoritos. Talvez no mesmo patamar, às vezes a Amanda numa proporção maior. Mas a Amanda não se vê forte aqui fora. E aí depois elas passam a criticar o Fred Nicásio por não achar a Amandinha forte aqui fora. Tá aí. Porque ele não voltou com essa visão para dentro da casa e falou outra coisa, né? Diferente da Larissa, que falou que a Amanda é favorita. Mais tarde, as meninas do deserto disseram que se não ganharem a liderança essa semana, podem querer colocar a casa no tacunada, ou seja, levar todo mundo para xepa. Todos, sem exceção, cometendo algum erro grave ali, alguma punição grave, né? E aí a Bruna propôs delas gastarem toda a água. Já a Aline disse que isso pode ser mal visto por conta da conscientização aí do uso de água, né, no planeta. A Bruna disse que elas tomarem banho não vai acabar com a água do mundo, não é o banho delas que vai acabar com a água do mundo. E antes de dormir, elas voltaram a falar do plano de darem lá emojis ruins pro Alface hoje, né, para irritar ele. Falando em Alface, ele tá de olho em algumas coisas e ele voltou a afirmar que não vai para o lado fácil do jogo, que a sua vida sempre foi dessa de não arredar, né, de ir para as cabeças, sempre foi assim na vida dele, vai continuar sendo, e ele quer ir para o paredão difícil, porque segundo ele, se ele sair, ele perde para os bons. Então ele quer duelos difíceis, e ele não quer duelos fracos, não. E ele segue aí com bronca do César Black, né? Com o Black no alvo, mas disse que o Black é alvo dele depois da Aline. Primeiro a Aline, depois César Black. Lá no líder, o Alface comentou que o Fred Nicásio está suave no jogo e não vai ser indicado tão cedo ao paredão, nem pela liderança, nem pela casa. Tá de olho aí no Nicásio, hein? E ele também lembrou lá no quarto do líder que teve bons momentos no deserto antes deles se perderem. Relembra ali as resenhas do deserto. Alfacinho também acredita que a Larissa tenha informações sobre ele que ainda não revelou, gente. Eita! E ontem a Globo fez aí um VT gigantesco para Domi e Domitila, né? Ela ganhou um VT que a galera considerou de campeã. O que vocês acharam, gente? Tem um questionamento nisso, né? A Domitila é apontada assim com um certo favoritismo, inclusive teve gente notando que ela
se apagou depois da chegada da Larissa e do Fred Nicásio, talvez por receio, né, das coisas que a Larissa veio apontando, e mesmo ela se desculpando, né, isso não surtiu efeito. E o outro detalhe é que a Domitila, ela quase saiu no paredão para Fred Desimpedido. Será que ela tem realmente a força para vencer o programa? O que fica nítido, opinião minha, gente, é que não tem uma unanimidade nesse programa, tá? Da mesma forma que muita gente quer a Domitila campeã, ela também tem muita rejeição. Talvez a Globo queira, sim, uma Domitila campeã. Por que não, né? Mas tem muitas pedras no meio do caminho e tem a possibilidade até disso não acontecer por causa disso. Porque a torcida do participante que se empenhar um pouco mais leva esse programa. É o que a gente vem falando, né? Da dificuldade de se encontrar uma torcida para esses participantes dessa temporada. Então, a torcida que conseguir se destacar um pouquinho mais vai se empenhar um pouco mais e vai conseguir fazer o seu favorito vencer. A Domitila, ela tem aí essa questão de realmente ter muita gente querendo fazer ela vencer, mas ao mesmo tempo muita gente contra ela, tá? Tem essa possibilidade também. Volto a lembrar que ela quase saiu num paredão contra Fred Desimpedidos, que era uma pessoa rejeitadíssima em algumas redes sociais, né? Que a galera tinha um certo ranço aí e queria eliminar. Então, quem sabe num outro paredão mais difícil, mais complicado, com uma torcida aí mais engajada, não seja ainda mais difícil para a Domitila, né? Tem a possibilidade. O que vocês acham? Só tem uma coisa que resumir. Eita, atrás de eita, gente. Tamo junto e vamos que vamos!